Olá, pessoal! Está começando agora mais um Ciência em Ação, um programa da Web Rádio Acadêmica do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns. Seu espaço para descobrir, entender e explorar o mundo da ciência. No quadro de hoje, Ciência Acessível, vamos falar sobre um assunto muito importante para nós adolescentes: o nosso corpo e o processo de construção da nossa identidade. Vamos entender como a sexualidade e a identidade influenciam na formação do eu na adolescência, moldando emoções, comportamentos e a forma como nos vemos no mundo. No Ciência Acessível de hoje, recebemos o professor de Biologia do IFPE Campus Garanhuns, Ivanilson Lucena. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e possui doutorado em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Tem experiência na área de anatomia vegetal, atuando na área de estresse abiótico em plantas e anatomia ecológica. É muito importante trazermos um profissional qualificado como o professor Ivanilson para falar sobre um assunto tão delicado e que hoje ainda é cercado por muitos tabus. Tabus que acabam dificultando a comunicação entre jovens e adultos fora do ambiente escolar. O programa de hoje tem como objetivo apresentar algumas informações a partir da ótica de um profissional, já que muitos jovens acabam não buscando esse tipo de orientação e procuram respostas em lugares de pouca credibilidade e confiança. Isso pode fazer com que eles recebam informações incompletas ou incorretas, o que contribui para o aumento dos riscos de gravidez não planejada e de infecções sexualmente transmissíveis. Para começarmos nossa conversa, professor Ivanilson, gostaríamos de entender melhor o que exatamente é a puberdade e como processos como a gonadarca, que marca o início da maturação das gônadas sexuais, e a adrenarca, que corresponde ao início do aumento da produção de hormônios pelas glândulas suprarrenais, estão relacionadas às mudanças que ocorrem no corpo dos adolescentes. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar você, Mariana, pela condução aí do podcast, e do professor Padilha pela idealização, dizer que é algo realmente de extrema importância para nossa instituição, e também, no geral, para esses períodos, que a gente está passando aí de muita desinformação. Então, trazer informação aqui na nossa escola é extremamente importante. E aí, respondendo à tua pergunta, a gente pode definir a puberdade como sendo um período de transição entre a fase da infância e a fase adulta. E aí, esse período de transição ele vai ser marcado principalmente por algumas modificações no nosso corpo, como principal objetivo amadurecer as estruturas sexuais, para que na vida adulta a gente possa reproduzir. E aí, esses processos que você comentou, que seria a gonadarca, a adrenarca, eles são de certa forma, o pontapé inicial para essas modificações. Nessa gonadarca, a gente vai ter a maturação das gônadas sexuais, que seria testículo nos meninos, ovário nas meninas, e a partir dessa maturação, produção de hormônios sexuais, que seria, de fato, fariam esse processo de modificação, e essa adrenarca, maturação das glândulas suprarrenais, que é uma glândula que outros hormônios também produz alguns hormônios sexuais, em menor quantidade do que o das gonas, mas que vai estar relacionado como, por exemplo, com o surgimento de pelos axilares, pelos pubianos, enfim, esse conjunto de mudança passa da fase infantil, faz com que a gente passe da fase infantil para a fase adulta. E seguindo ainda nesse assunto, qual é o papel dos hormônios no desenvolvimento dos jovens? Como eles influenciam o corpo, a energia, o humor e o crescimento físico de meninos e meninas? Bom, então esses hormônios que são produzidos pelas gônadas são principalmente testosterona, que é produzido pelo testículo, estrogênio e progesterona, que é produzido pelo ovário. Embora a gente tenha uma quantidade maior de testosterona nos meninos e estrogênio nas meninas, a gente tem os dois hormônios nos dois sexos. E aí o que acontece? Nas meninas é comum, por efeito desses hormônios sexuais, a gente ter o crescimento das mamas, alargamento dos quadris, deposição de gordura,
e também o início do ciclo menstrual, que é regulado por esses estrogênios, também pela progesterona. Em relação aos meninos, a gente vai ter aumento de massa muscular, engrossamento de voz, né, o surgimento de pelos faciais e corporais. Então, são as modificações físicas de fato que acontecem com mais frequência durante esse período. E aí é claro que essas mudanças acabam interferindo também nas questões emocionais, né? São várias modificações que acontecem ali no período curto de tempo, então isso acaba implicando também nas questões do autoconhecimento, enfim, de identidade. Tem sim também, além dos fatores das mudanças físicas, esses fatores emocionais com mais frequência durante esse período. Quando os adolescentes chegam à puberdade, começam a passar por muitas mudanças. Só que aí tem um detalhe muito importante. O cérebro ainda não está totalmente maduro como o de um adulto, principalmente o córtex pré-frontal, que é a parte responsável por controlar as emoções e os impulsos. Pensando nisso, de que forma essa imaturidade do cérebro pode influenciar as decisões e o comportamento dos jovens no dia a dia? Então, de fato, você tem esse córtex pré-frontal ainda não totalmente desenvolvido, né, do ponto de vista biológico, isso vai acontecer ali por volta dos 20, 25 anos, então significa dizer que durante toda a adolescência e até a fase adulta jovem, a gente vai ter esses comportamentos relacionados com essa imaturidade mesmo, né? Então, sendo esse córtex o responsável pelo planejamento, controle de impulso, né, tomada de decisão, quando isso não está totalmente maduro, é claro que essas funções muitas vezes acabam ficando, diria que um pouco comprometidas. Só que nos jovens entram outros fatores, né, além dessa questão da imaturidade biológica, podemos assim dizer, desse córtex, que seria, por exemplo, o sistema de recompensa. Então, a gente tem no jovem, né, esse sistema de recompensa do cérebro está muito ativo. Então isso faz com que eles busquem muitas vezes experiências que proporcionem prazer, emoção, né, coisa mais intensa. E muitas vezes isso acaba sendo visto de forma meio que imprudente, né? Não se tem uma noção ainda dos riscos que esses comportamentos podem trazer. Além disso, a gente pode falar também da influência dos pares, né? Então, na adolescência, você está ali naquela de que buscando sua identidade, querendo se enturmar, e aí muitas vezes você acaba sendo influenciado, né, justamente por não ter todas essas conexões aí cerebrais totalmente desenvolvidas. Então, é preciso que a gente tenha esse equilíbrio, né? É uma fase natural, ocorre, né? A gente está nesse processo de desenvolvimento, mas precisa ter um pouquinho de atenção também e saber, né, que alguns desses comportamentos podem trazer algumas consequências. Mas podemos dizer que existem adultos que não desenvolveram completamente o córtex pré-frontal? Hoje vemos muitos vídeos nas redes sociais de adultos agindo de forma impulsiva, como adolescentes, quando, por exemplo, não aceitam ser contrariados. Isso acontece mais por uma questão biológica ou tem mais relação com o ambiente e a forma como essas pessoas foram educadas? Eu diria que é uma mistura dos dois, né? Tem o fator biológico e, de fato, é plausível a gente dizer que alguns indivíduos têm esse amadurecimento tardio, né? Como eu tinha comentado, é, naturalmente esse amadurecimento ocorre ali até os 20, 25 anos. É possível que em alguns casos isso possa se estender um pouco mais, chegar, sei lá, até os seus 30, 35, enfim. Mas além desse componente biológico, a gente não pode deixar também de citar essa questão também do ambiente, né, o comportamental. Inclusive, tem um conceito que é muito comum nessa questão de desenvolvimento cerebral, que é o de neuroplasticidade, né, que fala justamente dessa moldagem do cérebro ou do comportamento em relação ao ambiente. E aí, muitas vezes, né, falta de limites na educação, esse mesmo imediatismo que a gente tem hoje na era digital, né, acredito que tudo isso possa também influenciar esse não treinamento, digamos assim, desse córtex para amadurecer. E aí, como você comentou na questão, é comum às vezes surgir adultos com esses comportamentos que a gente espera encontrar mais em adolescentes, né? Então, no final das contas, o ambiente
de certa forma, precisa exigir esse amadurecimento e, do ponto de vista biológico, não tendo essa regulação emocional, é possível que esse amadurecimento ele seja um pouco mais tardio, sim. Mas além das mudanças físicas, alguns jovens enfrentam problemas emocionais e comportamentais, como mudanças bruscas de humor, ansiedade e depressão. Esses problemas podem ter alguma relação com as mudanças hormonais e com a puberdade? Sim, totalmente. É, então, é meio que uma consequência, né? Você tem as modificações no corpo e essas modificações elas acabam gerando algumas incertezas, muito desconhecimento. Então, essas emoções elas de fato vão estar afloradas nesse período. Porém, talvez o impacto direto que a gente tenha, né, desses hormônios no comportamento seja, por exemplo, a alteração no nível de serotonina, que é um neurotransmissor relacionado com o bem-estar. Então, já se sabe, por exemplo, que o aumento rápido de estrogênio, que é esse hormônio que eu falei, né, que é comum principalmente no sexo feminino, esse aumento rápido ele pode afetar esse neurotransmissor. Então, isso acaba sendo um efeito direto, né, em relação a essas mudanças de comportamento. E essa baixa de serotonina, por exemplo, pode facilitar alguns sintomas depressivos, né? Além do que eu já tinha comentado, né, que seriam essas mudanças mesmo muito rápidas, que por si só já é motivo de estresse para a maioria dos adolescentes. De que forma essas mudanças podem afetar a autoestima, alterando a forma como os adolescentes enxergam a si mesmos e o próprio corpo? É preciso de algum acompanhamento médico ou psicológico nesses casos? Ou esse processo é necessário para o amadurecimento dos jovens? Bom, na realidade afeta a autoestima porque o corpo acaba mudando mais rápido do que o que a nossa mente consegue processar, né? Então as mudanças vão acontecendo e não dá tempo ao certo de você ter noção do que realmente está acontecendo. Então é nesse momento que o adolescente ele deixa de se identificar, por exemplo, como o indivíduo em um corpo infantil, mas ele também ainda não se identifica nesse novo corpo que está surgindo. Então é realmente esse momento de bastante incerteza, né? Eu diria que esse é um processo natural, né? E na maioria das vezes esse desconforto ele acaba fazendo parte do amadurecimento. Então aprender a lidar com essas transformações muitas vezes é importante para a própria autoconfiança, né, desse adolescente. Porém, eh, se a gente perceber, né, se quem está ali ao redor, o próprio adolescente, identificar que isso que era para ser um incômodo passageiro, acaba gerando, por exemplo, um isolamento, uma depressão, algum distúrbio, né, de natureza alimentar, por exemplo, rejeição à própria imagem. Aí, nesse ponto, a gente já precisa de uma intervenção de algum especialista, né, de um psicólogo, de um psiquiatra. Ele dificilmente consegue sair desses sentimentos sozinho, né? Em alguns casos, também até a própria ajuda médica ou um pediatra ali no início da puberdade, um endocrinologista, que é o médico responsável, né, por tratar desses hormônios para saber também como que anda a questão do desenvolvimento, se está adequado, principalmente em relação ao crescimento, né? Muitas vezes também fere a autoestima de alguns adolescentes, ou muito alto, ou muito baixo. Então, um acompanhamento médico talvez nesses pontos também seja importante, né? Para saber se está tudo certinho dentro do que seria o programado. Então, é um processo natural, mas que exige esses cuidados, né? E atenção para a gente não deixar que a coisa descambe para algo que a gente não consiga controlar. E a partir dessas transformações que o senhor comentou, entra também um assunto muito importante, que é a educação sexual. Afinal, o que é a educação sexual? E, na sua opinião, como professor, onde essa educação deve acontecer? Em casa, na escola ou também entre amigos? Educação sexual, no final das contas, é, em essência, aquilo que a gente está fazendo aqui agora, né? Propagando informação, né? Informação segura, uma informação adequada para que os adolescentes eles possam entender e conhecer um pouco mais, né? A respeito do seu próprio corpo, de consentimento, de saúde, respeito.
Muitas vezes as pessoas têm o hábito de associar a educação sexual com a prática sexual em si. É, quando a gente fala, né, da educação sexual, envolve, entre outras coisas, o próprio conhecimento dessas práticas sexuais, porque isso pode ocasionar, por exemplo, uma gravidez indesejada, né, algumas infecções sexualmente transmissíveis. Mas a educação sexual ela vai muito além, né, dessas informações. Então, eu acho importante que nesses três momentos que você comenta, né, que seria em casa, na escola e também entre amigos, ser comentado. Eu acho que em casa é um ponto extremamente importante porque é onde o adolescente ele cria a sua base de confiança, né? Então seria o porto seguro onde ele teria uma maior intimidade ali com os pais para conversar a respeito de alguns assuntos que muitas vezes é considerado como tabu, né? O nosso papel aqui enquanto escola, eu vejo que entra mais na parte técnica da coisa, né? Na parte científico/social, que é isso que a gente está fazendo, né? Informando de fato sobre a biologia do nosso corpo. Então, prevenção de ST, de gravidez na adolescência ou gravidez não planejada, debate sobre direito, diversidade. Então, entre esse aspecto mais do conhecimento científico. E entre amigos, talvez a importância seja a troca de experiências e identificação, né? Então, acho que os três momentos são importantes, porém, dos três, eu acho que esse último talvez seja o mais delicado, né? Porque se você não tem, né, uma base familiar, se você não tem esse conhecimento de educação sexual na escola, por exemplo, ficar só entre amigos, né, pela, pelo que a gente já inclusive comentou inicialmente, né, a influência, a forma de ser influenciado, né, que os jovens muitas vezes têm para o próprio desenvolvimento biológico do cérebro, muitas vezes faz com que você possa cair em alguns meios, alguns comportamentos. Então, eu acho que a educação em casa, a educação na escola, ela fornece ao jovem um filtro, né, para que nesses momentos de troca de experiência, de contato com amigos, ele saiba distinguir aquilo que é, enfim, o mais adequado, coisa do tipo. E por que é necessário que os adolescentes aprendam sobre as mudanças do próprio corpo? Por que é importante que eles tenham acesso à educação sexual? Eu acho que é necessário porque o desconhecimento gera medo, né? Então, acontece essas mudanças, a gente não sabe por que que isso está acontecendo, pode ser que, de certa forma, a gente tenha algum tipo de receio, né? E aí, quando o adolescente entende a biologia por trás, né, desse processo, ele acaba deixando de ver essas mudanças como um defeito e passa a ver como um processo natural que acontece, né, no seu corpo. E aí, tendo acesso à educação sexual, eu acho que isso acaba sendo fundamental para a autonomia e também para a proteção desse jovem, né? Sem informação, ele acaba ficando à mercê, né, de mitos, de pressões, de grupos, conteúdos distorcidos de internet. Então, eu acho que a educação sexual ela é, antes de tudo, autonomia e proteção, né? Então, inclusive, proteção contra algumas vulnerabilidades, né? Inclusive questão de abusos sexuais, de bullying, de preconceito, tanto de si quanto de si para com os outros, né? Eu acho que é importante também conversar a respeito para que a gente entenda que isso está acontecendo com todos os adolescentes. Ah, então não tem para que excluir, não tem para que ter bullying, preconceito, porque é um processo que todo mundo vai passar, enfim. Então, eu acho que esse conhecimento, e a educação sexual tem esse papel, ele acaba sendo importante nesse sentido. Sabemos também que um dos temas mais discutidos na educação sexual é a prevenção. O que são as infecções sexualmente transmissíveis, as chamadas ISTs, e de que formas elas podem ser prevenidas? Bom, as ISTs, né, que é as infecções sexualmente transmissíveis, é um termo um pouco mais novo, não tão novo assim, mas um pouco mais recente, das antigas DSTs, né, que eram as chamadas doenças sexualmente transmissíveis. Esse termo doenças ele foi deixado de lado, né, foi posto em desuso, porque algumas dessas infecções, elas se manifestam, enfim, podem ser transmitidas sem necessariamente o aparecimento de alguma doença, né, algo visível, enfim, de sintoma.
como é o caso do HIV, por exemplo. Muitas vezes você pode estar infectado, inclusive passando o vírus sem nenhum sinal de doença. Então, o termo hoje em dia, né, mais adequado seria essas infecções sexualmente transmissíveis, que na realidade são infecções, né, causadas por micro-organismos. Então, vírus, bactérias, fungos. E um dos principais métodos, né, para prevenir esse tipo de infecção é o preservativo, né, que é conhecido popularmente como camisinha, tanto feminino quanto masculino. E por que que esse preservativo ele é tão importante? Porque ele funciona como uma barreira física entre os fluidos, né, sexuais e as mucosas, né, mucosa vaginal, mucosa bucal e coisa do tipo. Então, essa barreira, ela impede esse contato, que é justamente a principal porta de entrada para esses micro-organismos, né, para essa infecção. E esse preservativo acaba tendo também um papel na questão da gravidez, né? Então, também funciona como um método contraceptivo, além desse de proteção. Mas além do preservativo, que é um método, de certa forma, um pouco mais simples, hoje em dia mais acessível, né? Qualquer posto de saúde aí você encontra disponível. Você tem também a vacinação, né? Então, existe no SUS, por exemplo, algumas vacinas gratuitas contra HPV, contra hepatite B, né? O HPV, inclusive, é um dos principais responsáveis pelo câncer de colo de útero, né? Então, tomar essas vacinas também, inclusive nessa fase aí de adolescência, é importante para prevenir esses tipos de infecção. O importante comentar é que são infecções que a maioria delas tem cura e todas são tratáveis, né? Então, eu acho que o ponto principal é buscar ajuda e muitas vezes acaba que o medo, o preconceito, a vergonha impede, né, as pessoas de procurarem uma ajuda médica no início dessas infecções. Então, quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor. E o posto de saúde, o hospital, ele é um ambiente extremamente seguro para tanto questão de sigilo quanto tratamento dessas infecções. Hoje, muitos adolescentes têm contato precoce com a pornografia, que frequentemente mostra situações irreais. Como isso pode afetar a forma como eles entendem o sexo, o corpo e os relacionamentos na vida real? Pô, esse tema ele é inclusive é, de interesse, né, de vários pesquisadores. Eu estava comentando inclusive a respeito de um trabalho que foi desenvolvido por duas psicólogas, acredito que de Manaus, lá no Amazonas, que fala justamente disso. Tem um trabalho que elas fizeram que fala dos impactos da pornografia no comportamento sexual dos adolescentes que estão entrando na fase de adultez, né? E aí o resultado desse estudo demonstra que essa exposição dos jovens, né, à pornografia abusiva está intimamente associada com a naturalização de alguns comportamentos, né? Principalmente esses comportamentos sexuais mais agressivos, distorção da noção de consentimento, formação de crenças disfuncionais sobre prazer e gênero. Então, todos esses aspectos envolvidos e que esse consumo precoce acaba gerando ansiedade, culpa, insegurança, né, quanto ao desempenho sexual. E elas comentam, né, que o importante nesses casos, né, é que se tenha estratégias não só educativas, mas psicológicas também, voltadas ao que elas chamam de educação, de alfabetização sexual digital, né, para tentar prevenir, de fato, os efeitos nocivos dessa pornografia abusiva, que é real e acontece, né? Então já tem alguns estudos que mostram e evidenciam isso. Agora, para finalizar, a partir de tudo que conversamos aqui, que orientações o senhor daria aos jovens que estão passando pela puberdade para lidarem melhor com as mudanças do corpo, com as emoções e também com os relacionamentos? E aproveitando também para perguntar se o senhor teria algum conselho que gostaria de ter ouvido quando tinha nossa idade. Bom, então, para fechar nossa conversa, eu resumiria, né, tudo aí dizendo que a puberdade nada mais é do que uma atualização de software, né? Então é quando a gente está ali no computador mexendo em alguma coisa, de repente para, vai atualizar e realmente é chato, incomoda,
Às vezes a gente fica ansioso, querendo que passe logo, mas para que a gente atualiza? Para o computador funcionar melhor, né? Então a gente está nesse período de transição, de mudança de software, que nesse momento, né, a princípio, traz todas essas questões que a gente já comentou aqui, mas que é passageiro. E eu diria, talvez para você ser mais gentil com seu espelho, né? Então, seu corpo está em transformação, né? Uma casa que está sendo construída, nada de querer estar comparando essa casa com um prédio já pronto. Muitas vezes um prédio com filtro de Instagram, e, enfim. Então, cada um, né, tem o seu momento. E buscar também informação em fontes confiáveis, né? Às vezes Instagram, TikTok ali traz algumas dessas informações, mas buscar, né, informações em fontes confiáveis eu acho que também é importante. E talvez um conselho que eu quisesse ter ouvido, que eu não me lembro de ter escutado, isso vai passar, né? Então, é o que eu deixo aqui para vocês. Vai passar e é só uma fase que você está passando para se tornar quem você será no futuro. E assim, chegamos ao fim de mais um programa Ciência em Ação com o quadro Ciência Acessível. Passando para agradecer imensamente ao professor Ivanilson Lucena por compartilhar com a gente conhecimentos tão importantes sobre a saúde sexual de adolescentes. Sua contribuição, professor, foi muito valiosa e trouxe orientações que nos ajudam a compreender melhor os desafios que muitos de nós jovens enfrentamos nessa fase de descobertas. Foi um momento de muito aprendizado e muita reflexão, que certamente nos ajudam a lidar com essa etapa da vida com mais informação, com mais consciência e muito mais responsabilidade. Muito obrigado por dedicar seu tempo e seu conhecimento para nos orientar de forma tão clara e tão acolhedora. E claro, nosso agradecimento especial vai para você, ouvinte, que ficou com a gente até aqui. Lembrando que no nosso site você encontra o programa completo e também todas as referências usadas na produção deste episódio. É só acessar wracademica.blogspot.com.br. Curtiu o programa? Então compartilhe esse episódio e segue a gente lá no Instagram, @wracademica, porque divulgar conhecimento é sempre uma ótima ideia. Até a próxima! E lembre-se, informação é a melhor forma de se proteger e fazer escolhas conscientes.